Cerca de 100 policiais militares continuam na região conhecida como Cracolândia, no centro de São Paulo, no segundo dia da operação contra o uso e tráfico de drogas. Até agora, 4 pessoas foram presas. A operação conta com o batalhão de choque e a cavalaria. Segundo a Polícia Militar, cerca de 300 pessoas foram abordadas e mais de 7 toneladas de resíduos foram retiradas da região. Numa próxima etapa, os dependentes químicos receberão o apoio de agentes sociais e de saúde da Prefeitura para tratamento especializado. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, afirmou hoje que a dependência química é uma doença e ressaltou a importância de oferecer tratamento. Sempre o convencimento, evitar o ato extremo que é a internação compulsória. Policiais militares e bombeiros encerram a greve por melhores salários no Ceará. Mas agora quem decide cruzar os braços são os policiais civis. A categoria alega que o governo acatou todas as exigências dos PMs e querem o mesmo tratamento. Ronaldo publica foto no Twitter e afirma que contraiu a dengue. Ele tranquilizou os fãs dizendo que se recupera bem. O ex-presidente Lula iniciou hoje no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, a série de sessões de radioterapia para tratamento do câncer na laringe. Lula já passou por sessões de quimioterapia que resultaram na redução de 75% do tumor. Como é que vocês avaliam essa intervenção da Polícia Militar na Cracolândia, aqui em São Paulo? Existem 2 linhas a respeito disso. Uma completamente contra qualquer tipo de intervenção, achando que os dependentes têm todo o direito de ficar na rua porque são cidadãos, etc. e tal. E outra, que me parece muito mais razoável, que diz o seguinte: se você tivesse, você concretamente, você telespectador, tivessem um parente próximo, um filho, um irmão, um primo dependente, você gostaria que ele ficasse jogado nas ruas, sujeito a todas as doenças, a todas as violências e não fosse internado para tratamento? Você está defendendo a internação compulsória, nesse caso? A palavra compulsória, ela tem um sentido necessariamente pejorativo. Eu diria assim, que eu sou favorável à internação das pessoas que não têm condições de fazer escolhas sozinhas. Eu acho que a ação parece que está bastante bem calibrada. Ela tem claramente uma ideia de... Você precisava... Ele tinha um componente territorial, ou seja, a Cracolândia era uma área onde o Estado praticamente estava ausente. Então, primeiro precisa entrar a polícia. Não primeiro, eu acho que são coisas que são complementares, né? Se a ação se restringir apenas a essa ação militar, é um desastre total. Claro. Tá certo? Dizendo aí que agora vai uma assistência porque o que a gente viu é que eles saíram dali e foram para a Praça Júlio Prestes, etc. Ou seja, o problema continua, ele só se dispersou. Né? Agora, o que me parece que está sendo um movimento razoavelmente, vamos dizer, consistente, que veio desde o anúncio há 15 dias atrás de uma política nacional antidroga, de tratamento antidroga, etc. Tratar os drogados como um problema de saúde, não como um problema de polícia, ele é um lado que no Brasil está ganhando força e é absolutamente saudável isso. Agora, ele não prescinde de uma ação um pouco policial, ou seja, porque na Cracolândia, além dos usuários, você tinha também os traficantes totalmente desmiscuídos. Mas nesse contexto aí tem um comentário do Luiz, do nosso telespectador, dizendo, olha, 4 presos, a operação é um sucesso. Quer dizer, ele está ironizando, né, essa situação. Pois é, porque o resto da cadeia aí de valor desse tráfico não foi pego. Acho que esse que é o problema que nós estamos dizendo. Você não pode penalizar o usuário e achar que você espantando o usuário daquela rua, você resolve o problema. Sem dúvida alguma. Quando nós dizemos de tratamento, isso significa também que o governo não pode simplesmente retirar as pessoas de lá, mesmo levando ao hospital, se não tiver bem estruturado no seu acompanhamento. Depois, quer dizer, nós precisamos, claro, nós temos que ter psicólogos, e não qualquer psicólogo, psicólogos especializados na área. Né? Nós temos que ter assistentes sociais também especializados na área, saber lidar com um tipo de doente que tem uma característica própria. Agora, sem dúvida alguma, quer dizer, a ideia, né? Eu não tive na minha família, mas tive de famílias próximas, e é uma tragédia que envolve toda a família, e a ideia de que essas pessoas devam permanecer largadas, jogadas, como se fosse um lixo humano, essa sim é que de uma tremenda maldade. Né? É degradante. E a greve lá no Ceará? Parou, a Polícia Militar voltou a trabalhar, conseguiu o que queria, o aumento e tal, agora parou a Polícia Civil, muitas delegacias estavam fechadas, a gente viu hoje na imprensa.
Eu acho que o Jaime comentou uma coisa que é interessante, que é a falta de isonomia nesse setor público, né? A semana passada nós estávamos discutindo os salários e as condições no judiciário brasileiro. E na outra ponta da mesma cadeia de justiça, você tem, vamos dizer, o pelotão de frente, a linha de frente ganhando salários que são absolutamente incompatíveis, tanto pelo nível de responsabilidade, porque no fundo eles vamos dizer, é a força armada que a sociedade autoriza para manutenção da ordem, como são pessoas que vivem num nível de periculosidade monumental. Essas pessoas estão expostas a um estresse, a um risco, etc. E a remuneração no Brasil é absolutamente baixa, num nível que é até surpreendente como ele consegue recrutar gente para essa função. Eu diria que ele só não é mais grave do nível de salário dos professores públicos. Mas o governo tem que ter uma ação rápida de negociação, porque senão a população também fica refém, né? Fica a questão da segurança para eles. Mas esse não é um problema só de lá, é um problema nacional. Sim. Você tem um problema de salário baixo, inclusive no estado de São Paulo, desses contingentes. E a presidente da Argentina, Cristina Kirchner, foi operada hoje para a remoção de um câncer de tireoide. E, segundo os médicos, a cirurgia foi um sucesso, mas ela deverá permanecer internada 20 dias para a recuperação. Cristina chegou de helicóptero ao hospital no norte de Buenos Aires. Do lado de fora do centro médico, populares manifestaram apoio com velas, rezas e cartazes. A cirurgia começou às 8 da manhã e demorou 3 horas e meia. O porta-voz do governo anunciou que não houve complicações e que a presidente se recupera bem. Os médicos informaram que o câncer de Cristina, chamado carcinoma papilar da tireoide, é o mais comum e que ela tem 90% de chances de recuperação. O tumor foi descoberto durante exames de rotina pouco antes do Natal. Cristina Kirchner é a 5ª mandatária a ser diagnosticada com câncer na América Latina. Esse afastamento de 20 dias da presidente da Argentina pode causar algum impacto na economia, na política de lá? Como é que vocês veem isso? Nesses 20 dias, seguramente não vai causar. Causaria se o afastamento fosse um pouquinho maior, mesmo porque o vice-presidente argentino tem características de personalidade bastante diferentes, né? E, segundo dizem as más línguas, ele é mais chegado num carro esportivo do que numa atividade política propriamente dita. Agora, o que chama atenção é a forma como a população argentina reage a essas situações dramáticas, né? Muito comovida. Realmente é uma população de uma dramaticidade a toda prova. Agora, essa comoção dá mais força para a presidente? Quer dizer, essa situação que ela está vivendo agora, esse câncer na tireoide, que tem mais de 90% de chance de cura, ela volta com mais força por conta dessa comoção nacional que provoca? Você sabe que ela teve uma retomada de popularidade depois da morte do marido, por exemplo. Ela passou por um ano difícil, né? Foi a morte do marido, foram as eleições, a briga com a imprensa. Mas ao mesmo tempo a situação argentina, de maneira geral, ela é bastante favorável do ponto de vista de crescimento econômico. Ela é bastante desorganizada, ele tem um programa muito heterodoxo, excessivamente heterodoxo, intervencionista, de maneira muito caótica, etc. Inclusive o vice-presidente foi o que patrocinou uma das maiores intervenções ali, que é no sistema de previdência privada, né, que agora vai assumir a presidência, o amado Bodu. Mas, ao mesmo tempo que a situação é razoavelmente confortável por um lado, ela de fato passou alguns problemas. Me parece que eu concordo muito com o Jaime. Não dá para se esperar nesse câncer dela e nessa fase, desses 20 dias, qualquer mudança significativa. O cenário econômico e político estão bastante sob controle dela, sobre o grupo dela especificamente. Então, é diferente do caso, vamos dizer, do câncer do Hugo Chávez ou do próprio Lugo no Paraguai, onde você pode daí especular algum tipo de brecha para uma mudança. No caso da Argentina, não me parece que é desse naipe. Agora, a transparência com relação à notícia da doença da presidente mostra alguma mudança de comportamento do governo argentino que costumava, quer dizer, segurar informações sobre o estado de saúde dos seus presidentes? Eu acho Ou que pelo fato de não ser tão sério que foi tão transparente? Não, em primeiro lugar, por incrível que pareça, é muito sério. O que foi muito sério já aconteceu, ou seja, a cirurgia. Segundo me disse um cirurgião amigo meu, é uma cirurgia extremamente delicada porque é uma região extremamente vascularizada. Então, o risco da cirurgia, que é muito grande. A cirurgia é muito séria. Tanto que ela durou... 3 horas e meia. Isso. E provavelmente os maiores especialistas da Argentina, que são excelentes cirurgiões. Então, parece que essa parte já está superada. Ela vai ficar sem a tireoide, significa que vai ter que tomar um tipo de remédio
Mas a transparência da notícia... Isso, veja, se até o Hugo Chávez passou uma notícia transparente, quer dizer, parece que nós estamos avançando nesse aspecto aqui na América Latina. Parece que os líderes estão entendendo que é muito melhor compartilhar a sua doença, que foi o caso da nossa atual presidente e do ex-presidente, não é? Compartilhar com a população, que afinal de contas torce por eles. Quer dizer, eu acho que mesmo inimigos políticos nunca torceriam para que a doença progredisse em qualquer um dos líderes. O novo site promete modificar a forma como as pessoas reclamam na internet. O Zanga reúne os consumidores com problemas semelhantes e envia as queixas às empresas e aos órgãos de defesa do consumidor. No final do ano passado, Caroline levou mais de 4 horas para conseguir comprar ingressos pela internet para assistir à banda favorita que se apresenta no Brasil em abril. O site estava congestionado e o tempo disponível para efetuar a compra não era suficiente nem para validar o CPF. Chegou a acontecer várias vezes de eu chegar na hora de fazer minha compra e voltar para a fila várias outras vezes. E eu fui conseguir efetuar a compra mesmo, eram quase 4 horas da manhã. Indignada, a publicitária decidiu reclamar na internet, num site de reclamações coletivas. De uns anos para cá, os consumidores insatisfeitos com produtos ou serviços aprenderam a protestar na internet, principalmente nas redes sociais. A novidade agora é uma plataforma virtual que se propõe a defender coletivamente os direitos do consumidor. A plataforma é acessada pelo Facebook. Depois de entrar no perfil, o consumidor deve procurar o Zanga. O passo a passo para encaminhar a reclamação está na primeira página. Depois, é só registrar a Zanga. Você pode encontrar pessoas que estão tendo aquele mesmo problema que você e, mais do que isso, se mobilizar. Então, a gente reúne essas pessoas, a plataforma está preparada para isso, e encaminhamos essas reclamações que seriam petições coletivas, que a gente fala, para os órgãos oficiais. O site, então, encaminha as queixas à empresa e assume o compromisso de levar as reclamações às agências reguladoras e aos órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON. Quando é coletivamente tratado, a empresa vai dar mais atenção e a negociação entre os órgãos, defesa do PROCON ou o Ministério Público é mais tranquila, é mais fácil conseguir êxito. Como consumidores, vocês já passaram por essa situação de ter que reclamar de algum serviço não prestado, cobrado, no telemarketing das empresas muito eficientes? Já passaram por essa situação? Sem dúvida, acho que todo cidadão e consumidor tem esse tipo de problema. E acho que ele concentra em algumas áreas específicas. Então, eu diria que pelo menos a área de telecomunicações, né, todo o serviço de telemarketing e sistema financeiro, e vinculado a cartão de crédito. Essas 4, acho que possivelmente são os campeões de reclamação e tem uma assimetria com relação ao tratamento do consumidor enorme. Ou seja, você tem muito pouco instrumento. Se você passou 2 horas no telemarketing e no meio cai a ligação porque você não sabe se é um problema técnico ou o sujeito resolve cair, você simplesmente perdeu 2 horas do seu trabalho e não tem por onde reclamar. Então, eu acho que eu diria que é o mesmo ocorre com banco, etc. Então, é um ótimo serviço esse que está chegando aí também pela internet? Vocês acham? Eu acho que sem dúvida. Acho que não, agora, é sintomático, né? Nós temos o quê? Nós temos dentro do Brasil uma evolução da cidadania no que se refere ao direito da propriedade, quer dizer, os direitos principais da cidadania em termos civis são liberdade, direito à propriedade, à vida e igualdade perante a lei. A igualdade perante a lei parece que não há um movimento muito grande assim com relação a isso, cada um procura resolver o seu probleminha particular. Mas com relação à propriedade, você vê que há um movimento bastante grande. Quer dizer, estamos nos tornando cada vez mais cidadãos pela área do consumo. O consumidor está ficando mais consciente dos seus direitos, é isso? Eu diria assim que nós, como cidadãos, estamos cada vez mais preocupados com o nosso direito de consumidor, que é um dos direitos do cidadão, mas não mas há outros e não é o principal. Então, por um lado, acho muito bom que haja essa movimentação toda. Por outro lado, lamento que não haja movimentação pelos direitos de cidadania, outros que não esse. Só um comentário do João Campos sobre a questão da ocupação lá na Cracolândia. Vocês viram algum médico, alguma ambulância, algum assistente social nessa ação? Isto é uma retomada de posse imobiliária, é o que ele comenta.
Não, mas foram sim mobilizados profissionais de saúde, sim. Tanto nessa ação de hoje, como na preparação, vamos dizer, para essa ação. Foi sim. E a seguir, 2011 registra a segunda maior entrada de dólares no país em 30 anos. E ainda os direitos trabalhistas de quem exerce a profissão em casa.